somos estudantes do curso de Medicina da PUC-PR. Hoje, vamos conversar sobre o futuro das profissões em um mundo em constante transformação tecnológica. Para isso, entrevistaremos duas profissionais que atuam na área médica e refletiremos com base nos pensamentos de Stephen Hawking e Yuval Harari. Inicialmente, vamos ouvir a opinião da doutora Karine Furtado Meyer, cirurgiã e urologista pediátrica, que compartilhará conosco sua visão sobre o impacto das informações tecnológicas no exercício da medicina. Com o avanço das tecnologias, quais competências humanas e habilidades se tornarão ainda mais valiosas na prática médica? A gente, como médico, nós somos o que a máquina não vai fazer, né? Que a gente tem que escutar o paciente com empatia, acolher ele, né, com respeito. Outra coisa, o que um paciente precisa ouvir não necessariamente é o que o outro precisa ouvir. Independente do que a máquina fala, a gente tem que entender o que falar para cada tipo de paciente. E também tomar as decisões baseadas na individualidade de cada um. E isso não tem máquina que nos substitua. Tem a madrinha da minha filha, ela sempre foi a anestesista pediátrica favorita lá do AIS. E o que ela sabia de técnica, todos sabiam que não tinha diferença na técnica dela para os outros anestesistas. Que o que fazia dela diferente era a conversinha que ela tinha com as mães e com as crianças. Há uma discussão sobre algoritmos que poderiam tomar decisões médicas melhores que os humanos. Qual sua visão ética sobre delegar essas decisões a máquinas? A gente, como médico, a gente tem que usar as ferramentas que aparecem. Por exemplo, eu uso hoje inteligência artificial. Fui dar uma aula no congresso, ele me ajuda até com as ideias de como fazer a aula, o que eu deveria colocar para chamar mais atenção. Essas máquinas, né, elas não assumem a responsabilidade do que você vai fazer, ela não sente e também não tem empatia pelo aluno, pelas pessoas que estão assistindo, por exemplo, uma palestra. Então, a gente pode usar como ferramenta, mas você sempre tem que colocar aquela partezinha humana para assumir o cuidado, né, do paciente e do aluno como um todo. As máquinas serão capazes de substituir o profissional da área da saúde? Por exemplo, na minha área, a cirurgia robótica, que a gente consegue operar até à distância, né, os radiologistas auxiliando no diagnóstico, os patologistas, mas ela nunca vai substituir o colo, né, o vínculo que o ser humano transmite pelo olhar, né, para aquele paciente. Eu acho que na saúde vai muito além da técnica, tem muitos... A gente sempre fala que cada médico tem o paciente que precisa, porque na verdade você tem uma personalidade que atrai aquele determinado tipo de paciente. E isso a máquina não vai conseguir fazer, né? Esse vínculo, essa empatia, esse cuidado. Tem paciente que gosta da tal da conversinha, tem paciente que não, que gosta do médico mais seco, mais direto. Então, acho que isso as máquinas não vão substituir nunca. Agradecemos à doutora Karine pela disponibilidade e pelas reflexões compartilhadas. Agora, conversamos com a doutora Tanise Balvede Damas, endocrinologista, que também nos ajudará a pensar sobre o papel do médico diante das mudanças trazidas pela inteligência artificial e pelas novas tecnologias. Quais são, na sua visão, os principais riscos éticos associados ao uso da inteligência artificial na medicina? Então, o uso da IA na medicina, assim como em outras áreas, é um caminho sem volta. Os riscos éticos do uso dessa IA, da inteligência artificial, vão depender da forma como ela vai ser utilizada. Se for para uma pesquisa, o médico que está pesquisando ele tem que ter uma análise crítica para poder filtrar, porque pode ser que existam conflitos de interesses. Por exemplo, pode ser que prevaleçam no resultado da IA as pesquisas patrocinadas por laboratórios. Se a gente pensar mais à frente, de repente, numa IA atendendo um paciente em substituição ao médico, tem as questões de sigilo, privacidade e segurança dos dados dos pacientes. Além disso, tem um impacto também nas questões éticas mais subjetivas e emocionais que entram na relação médico-paciente, como a escuta ativa, o respeito, a empatia e a não discriminação. Como preparar os futuros médicos para lidar com um mundo em constante mudança, dominado pela tecnologia e pela automação? Primeiro, então, o que é a capacidade intelectual? É a capacidade de receber informações, organizar, gerenciar, metabolizar tudo isso e transformar em conhecimento. O que eu acredito, assim, tem muita coisa que a máquina supera. Por exemplo, coletar muitos dados. Se eu quiser, assim, eu quero saber tudo que existe publicado sobre tireoide em determinado período, em determinada faixa etária, em determinado país. A máquina tem muito mais capacidade de chegar e pegar esses dados, né, e trazer esses dados.
Agora, a capacidade racional de interpretar o que tem conflito de interesse, o que não tem, isso é do ser humano, nenhuma máquina vai substituir. Então, eu vejo que a IA vem para somar. Até porque a IA ela é alimentada por dados que foram introduzidos por seres humanos. A gente não vai ser substituído. Talvez em alguns papéis que dependam de algumas coisas repetitivas e que dependam de muitos dados em pouco tempo, isso a máquina supera, mas em outros não. Assim, muito obrigada, doutora Tanise, por contribuir com sua experiência na área. Após as entrevistas, ficou claro que a IA é vista como uma grande aliada. Mas atenção! Stephen Hawking nos alerta que seu avanço pode ser positivo ou perigoso. Tudo depende de como a usamos. Embora a IA aperfeiçoe diagnósticos e apoie decisões clínicas, ela jamais substituirá o olhar atento, a escuta sensível e a empatia genuína. A tecnologia pode ampliar o pensamento clínico, mas não substitui o toque humano que apenas o médico é capaz de oferecer. Medicina não é só técnica, mas também relação e responsabilidade. Afinal, decisões clínicas envolvem valores, cultura e prioridades que nenhuma máquina consegue entender completamente. Yuval Harari provoca: será que ao deixar a tecnologia decidir por nós, abrimos mão da nossa liberdade? A resposta está no equilíbrio. Usar a IA como ferramenta, nunca como substituta da consciência médica. Cada decisão clínica é um ato ético, que envolve dados, mas principalmente valores e empatia. E cabe aos médicos manterem o protagonismo, garantindo que a tecnologia não desumanize a medicina. Mais do que nunca, hoje, ser médico é ser também filósofo, um exercício constante de reflexão. Nesse contexto, a filosofia se torna indispensável para que não apenas saibamos o que podemos fazer com a tecnologia, mas, sobretudo, o que devemos fazer com ela. Encerramos essa conversa com um convite. O futuro da medicina é incerto, mas, com aprendizado contínuo e abertura para a reinvenção, você pode participar ativamente dessa transformação e ajudar a construir uma medicina mais humana e inovadora.